equipa. Vocês são lindas, maravilhosas. Muito obrigada por estarem aqui. E, por favor, junte-se a mim em agradecer Nancy, o Robert e toda a equipe do Avive Nossos Corações por nos dar essa conferência. Muito obrigada. Eu não sei porque eu estou aqui, exceto que eu sou mais velha. Eu acho que eles precisavam de uma pessoa mais velha para estar realmente falando sobre estar enraizada até a linha de chegada. E vocês provavelmente estão pensando, quantos anos ela tem? Eu tenho 81 anos. Eu sou muito velha para estar em pé por 30 minutos. E nem sei se eu posso falar por 30 minutos. Mas eu estou muito preocupada que agora é a hora do meu cochilo. Mas não sei se eu vou ficar acordada. Não, brincadeira. Mas minhas filhas e minhas filhas espirituais estão sentadas aqui, bem pertinho, o quão próximo da escada que elas conseguem estar. E temos vivido juntas, temos compartilhado o Evangelho por 25 anos. Elas me conhecem muito bem e elas realmente se importam comigo. E eu garanto a vocês que se eu dormir aqui, elas têm um plano para me tirar deste palco imediatamente. Posso também te dar segurança que pelo menos uma delas vai até tomar o microfone e pode falar e continuar a minha fala. Ela sabe quem ela é. Mas, meninas, ok. Aquieta um pouco, eu tô bem aqui, tá, por enquanto. Mas eu quero falar para todas elas o que eu tenho falado para vocês. Provérbios 4. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Meninas, mulheres, isso é verdade. Embora a minha visão está cada vez pior com os anos, a minha visão espiritual está cada vez aumentando. E no versículo 19 também é verdade, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Nós, às vezes, ficamos realmente chocadas com qual a quantidade de escuridão, a profundeza grande de escuridão que o mundo está hoje em dia. Mas para o justo, o caminho do justo fica cada vez mais e mais claro, porque a palavra de Deus é realmente luz para o nosso caminho e nos guia. A palavra de Deus nos equipa a pensar biblicamente, além do que a gente está vendo, para a gente ter fé e ver o que a gente não consegue ver agora. Realidade eterna. E aos poucos, com os nossos corações sendo transformados, nós vamos conectando a verdade eterna com a nossa realidade agora, na Terra. E a nossa teologia se torna a doxologia. O teologista J.I. Packer, ele fala, o quanto mais velho eu fico, quanto mais eu cresço, eu vejo que minha fé cresce e minha teologia se torna doxologia. E eu quero cada vez mais cantar da minha fé para o Senhor. E nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo por Deus, para glorificá-lo, para realmente engrandecê-lo. O nosso alvo aqui na Terra geral é realmente glorificar a Deus e aproveitar e se deleitar nele para sempre. Nos meus 20 anos, mais ou menos, quando eu tinha 20 anos, essa resposta realmente foi muito forte, impactante no meu coração. Por que eu estou aqui? E eu comecei a entender que o meu propósito é realmente fazer parte dessa história de redenção. Colocar realmente a graça salvadora e regeneradora de Cristo no mundo quebrantado e quebrado. E me foca realmente que o Evangelho é grande o suficiente, poderoso o suficiente para fazer todo momento da minha vida realmente gloriosa e significante. E colocando em prática tem sido, às vezes, difícil colocar em prática. E realmente requer morrer diariamente
pelos meus pecados, mas ser enraizada nessa verdade de Deus realmente me ajuda a viver a cada dia. E a cada manhã eu ainda fico, uau, Senhor, orando para Ele e falando, Deus, por favor, me ajuda a te glorificar. Fico abismada e encantada com Ele. Peço ajuda a Ele para glorificar Ele todo dia. Por favor, abra suas Bíblias no Salmo 92 e fala sobre o caminho do justo e como a gente deve aproveitar e se deleitar em Deus. E realmente nos encoraja. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano e ainda são frutíferos, ainda em idade mais avançada. Quem floresce? O justo. Jesus. Ele foi perfeito. Deu a sua vida sem pecado, perfeito, lá na cruz, como substituto sacrificial para os nossos pecados. E Deus, através desse sacrifício de Jesus, nos declara justificados, como se nunca tivéssemos pecado e justo como Jesus. Nós não estamos perante Deus pelados e realmente com vergonha. Não. Ele coloca as roupas santas dele em nós. O que significa florescer? Não significa só fazer mais, mas é realmente se tornar como Cristo Jesus. Isso é realmente o significado de florescer. Matando o nosso pecado dia após dia, matando o nosso eu e deixando Cristo realmente florescer nas nossas vidas. E orando e lendo cada vez mais sobre os salmos e quando, especialmente na dificuldade, passando com meu esposo, quando ele faleceu, a verdade do Salmo 92 realmente foi da minha mente para o meu coração. E eu experimentei isso, realmente, a verdade desse Salmo 92. A música do sabático. Era uma música é uma música de comunidade. E eles cantavam enquanto eles se agregavam juntos para adoração. Nossa salvação é pessoal. Ele adota a gente como família. Ele não criou a gente para viver sozinho. Versículo 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nota o nome de Deus aqui, Senhor. E Senhor, em hebreu, Yahweh. Deus está se revelando a gente como um Deus pessoal que está no relacionamento pessoal e íntimo conosco, com cada um de nós, aqueles que são crentes e acreditam nele. E promete, eu serei o seu Deus, você será o meu povo, eu viverei com você, eu vou estar com você sempre. Altíssimo nos lembra da soberania de Deus. Essa música está nos chamando para a gente lembrar o amor dele e a soberania dele, a presença e a promessa, a bondade e a grandiosidade do Senhor. Essa é a teologia que vai nos ajudar a ficarmos enraizadas, para a gente desfrutar e aproveitar e se deleitar no Senhor, mesmo nas dificuldades. A soberania do Senhor realmente nos assegura que Ele vai cumprir as promessas dele. Ele vai cumprir e realizar as promessas dele. Isso não é o que Jesus nos ensina na oração. Nosso Pai, que está no céu, nos lembrando da soberania de Deus. Versículo 1 também nos mostra como cantar nossa teologia. É bom cantar ao Senhor. Eu tenho orado para que a gratidão possa realmente florescer no meu coração e durante a doença do meu esposo, quando o medo realmente foi substituído pela gratidão da presença de Deus em nossas vidas. Versículo 2. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.
Deus tem, Deus, Ele é fiel e Ele mantém a promessa dele, não importa as circunstâncias. E a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso nesse salmo também, na fidelidade do Senhor. E falar sobre isso é bom para os nossos espíritos e para o nosso coração. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. E à medida que eu estava orando, Deus me ajuda e me faz ficar alegre. E eu comecei a meditar na salvação e no sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós e ressurreição dele para me salvar e outros ao meu redor. E especialmente no meu esposo, na vida do meu esposo, Jen. Ele estava tão fraco, mas as pessoas viam cada vez no hospital, no quarto dele, mesmo limpando o chão ou trazendo refeição, ele falava obrigado, mesmo tão fraquinho no hospital. E eu via o poder do Evangelho através da vida dele. Tristeza e tristeza profunda é muito difícil. Mas a gente não está triste quando a gente passa por tribulação sem esperança, mas com alegria em Cristo. A gente não deve manter esse segredo. Isso não deve ser segredo. O pastor Grant, amigo, muitos cristãos agem como se eles fossem batizados em vinagre. Mas pensa então, a redenção, a história da redenção de Cristo, nossa história, é uma história de alegria. O nascimento de Jesus, Cristo, do Salvador. O anjo falou para os pastores de ovelha, não tenha medo, pois eu trago para ti, para vocês, boas novas de grande alegria, em Lucas 2:10. A alegria do Evangelho é além do que a gente pode entender ou produzir. É realmente uma realidade espiritual. João 15. E Jesus falou, tendo dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Ele é a fonte dessa alegria. Pessoas, circunstâncias, nunca trariam para a minha vida ou para a sua vida a alegria profunda do Evangelho. Elizabeth Elliot fala sobre a alegria e contentamento no Senhor, que a glória do Senhor deve ser realmente a alegria da nossa vida. Em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Uau, será que isso é possível? Só se a gente realmente pensar eternamente e biblicamente. Paulo estava na prisão, mas ele sabia da história muito maior e mais além da prisão dele. Então, ele estava encorajando os filipenses no versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Uau! A gente não consegue ver, especialmente no meio da tribulação, como isso vai se concluir e o que Deus vai estar fazendo através disso. Mas a gente pode confiar no Senhor, em Deus soberano. Nosso Deus soberano, que Ele vai estar usando isso na nossa vida e talvez na vida de outras pessoas. Podemos nos alegrar em todas as coisas, porque Ele está conosco em todas as coisas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8 fala. Apenas um soberano Deus que pode fazer promessas assim tão grandes. E só um Deus amoroso faria promessas assim tão enormes. A presença e o propósito de Cristo durante nossa tribulação e sofrimento traz sim glória ao Senhor. 1 Pedro 2:23. A gente pode ver quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Queridas irmãs, vamos nos entregar ao nosso Pai querido, porque Ele é digno de nossa confiança. E Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus.
Ele saiu dessa realidade aqui na Terra para a realidade eterna. A gente não consegue ter a dimensão dessa alegria, mas a gente pode orar e pedir ao Senhor por isso. Salmo 21:6. E lhe deste a alegria da tua presença. Ore isso ao Senhor. Ele faz isso, ele te dá alegria. Salmo 92:5-7. O contraste é tão interessante entre o caminho do malicioso, do maldoso, comparado com o caminho do justo. E a gente não deve cruzar esses passos de forma alguma. Tem uma distinção bem clara. E a gente pode ver o destino, a origem e o caminho daqueles que acreditam e louvam e adoram o Senhor, e aqueles que não. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Salmo 92:5-7. Versículo 6 fala da nossa incapacidade, mas realmente da capacidade espiritual que Deus dá. O nosso chamado é olhar para Deus e se tornar como Deus, refletores da imagem de Deus. E se a gente não olhar para o Senhor Deus, a gente vai estar olhando para baixo e a gente vai estar se comportando como um animal. Isso é do Dr. James Boyce. A gente tem se tornando cada vez mais como Cristo ou como animais? A gente não consegue fazer isso sozinho, mas Jesus providencia o caminho para fazermos isso, sermos como Cristo. João 17:22. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. Pensa sobre isso. A glória dele está em nós agora. A glória de Deus é a essência de quem Ele é. É o Espírito Santo que produz em nós a vida dele e a vida frutífera de Deus, de alegria, amor, paciência, fidelidade, gentilidade, longanimidade e domínio próprio. Isso é realmente o resumo do caráter de Jesus. O destino do justo é se tornar cada vez mais com Cristo e refletir a Cristo. Nossa união com Ele é transformadora. Nossas circunstâncias e nossos relacionamentos necessariamente não mudam muitas vezes, mas tem uma transformação radical em nossas atitudes e nossa forma de se comportar quando a gente está confiando em Deus, nosso Pai. Salmo 92:8-11. Realmente mostra como é o poder do Evangelho, que nos transforma de besta a beleza. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Salmo 92:8-11. O chifre do animal é um símbolo de poder e de defesa. E a gente pode ver que Jesus Cristo, tendo uma analogia como Jesus Cristo sendo o poder em nós. E somos lembrados do poder de Jesus Cristo em nós. E naquela época também eles lembrados do poder de Cristo, até no sabático. Jesus, quando ele ressuscitou, indo para a eternidade, destruindo nossos inimigos e assegurando nosso destino na eternidade com Deus, para aproveitarmos e nos deleitarmos em Deus eternamente com Ele depois da vida aqui. Qual o passo, qual o caminho que você está? Você está confiando em Jesus Cristo para a tua salvação? Você então é coberta com a justificação de Jesus Cristo e você está no caminho correto. Você está
caminhando no caminho do justo? Ou você está realmente pesada com o pecado, com circunstâncias e com confusão, a confusão deste mundo? Nós progredimos no caminho do justo quando a gente usa os meios de graça que Deus nos dá, a palavra dele, a oração, a adoração a ele na igreja, comunhão um com o outro. E fielmente, dia após dia, mês após mês, ano após ano, desenvolvendo esses hábitos santos. Às vezes, parece que a gente está só realmente passando pelas emoções e a gente não presta atenção. Mas, olha só, permanece fielmente neste caminho, porque o caminho se torna cada vez mais e mais brilhante à medida que pedimos a Deus para nos instruir e realmente nos dar a força dele através do Espírito Santo, que a gente possa ser enraizada no amor do Senhor, que a gente possa ter sabedoria dele, para a gente compreender o amor dele, a paz dele, que realmente surpreende-nos. Quando o Espírito Santo usa as formas da graça de Jesus para nos dar força internamente, o resultado é Salmos 92, 12 e 14. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nas átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. Efésios 3, 14 e 19 também é uma ótima referência. E essa palmeira que a gente lê aqui é realmente tão forte. O filho, a filha de Deus é realmente enraizado através do Espírito Santo dele e com a palavra dele e na igreja dele, e é capacitado para dar frutos. E a palmeira, ela produz realmente frutos cada vez mais viçosos e mais gostosos com o passar do ano. Eu gosto muito disso. E com os anos, essa árvore vai crescendo cada vez mais viçosa. Deus é que nos planta no tempo e no local onde Ele nos coloca, e na igreja local, onde Ele quer que a gente floresça e ajude um ao outro também a florescer. A gente floresce e cresce em comunidade, como no versículo 15, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Se tivesse só um pouquinho de injustiça em Jesus, Ele não poderia ser o nosso justificador. Isso é uma declaração de confiança. Não confiança em nós mesmos, mas confiança no Senhor Jesus. O local onde Deus tem me colocado na igreja é tão pequenininha, de 100 pessoas lá. Mas parece insignificante, mas Deus ama a igreja e Ele me tem lá por um propósito. Ele é o que constrói a igreja. E até as portas do inferno não podem impedir o crescimento da igreja de Cristo. Nós temos o perfeito Deus, o perfeito Salvador, que nos declara justos, que está usando a palavra, a igreja e a comunhão e o Espírito Santo dele para nos tornar cada vez mais justos e crescendo. Minha amiga minha amiga da igreja, ela teve câncer e a Judy, minha amiga, ela faleceu. E aqui está a Sarah. E ela vai me ajudar aqui a falar sobre a Judy. E ela explica que depois de 43 anos, o esposo dela deixou ela. Que é o que minha mãe escreveu. Será que eu posso me recompor do choque do divórcio? Eu me refugiei no Senhor e no santuário da sua presença. Ele ministrou para mim através da sua palavra e trouxe alegria à minha alma. E, eventualmente, ele providenciou uma nova casa e uma igreja que demonstrou amor para mim.
Eu pedi a Ele que eu pudesse proclamar o seu poder a essa nova geração. Eu quero que meus filhos e os meus netos saibam que nesse mundo nós teremos aflições, mas em Cristo nós podemos ter paz, contentamento e esperança. Se mantivermos os nossos olhos a Ele e florescermos nos seus planos perfeitos para À medida nós. que Judy ficou cada vez mais fraca, a justiça dela ficou cada vez mais doce. E ela mandou para mim uma manhã a mensagem. Ele me deu tanta paz, descanso, esperança. Eu estou sendo segura em suas mãos. Não é nada como eu já tinha experimentado antes. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas Ele sabe. Ele me trouxe nesse vale e Ele está nesse vale comigo. E Ele vai decidir quando sairemos disso. A maior lição até agora, não tente sair desse vale sozinha, mas espere por Ele. Judy esperou. E ela foi paciente. E quando o médico falou que não podia mais fazer nada por ela, mandaram um pastor lá para a igreja, para o quarto dela, no hospital. E ele veio. A gente está aqui para confortar os pacientes. E a gente acredita no que você acreditar. Well, ela falou, Ela falou, eu acredito que a vida e a morte é Jesus Cristo. Uns dias depois de ela falecer, eu estava na minha cama e lembrando ela lá no hospital, vestida como uma paciente do hospital. Ela sempre está vestida tão linda. E vendo ela lá no hospital, uau, foi um choque. Mas lembrei da nossa eternidade, da esperança na eternidade. Judy, você está indo nessa viagem e você não precisa fazer nenhuma compra. Você não precisa levar nenhuma mala, nenhuma roupa, porque você vai estar realmente coberta com a justiça de Jesus, completamente, com o corpo glorificado. Nós crescemos e florescemos com Jesus em nós, em comunidade, na igreja, em diferentes ministérios, ou a gente faz uma refeição para alguém, ou a gente serve no Ministério das Crianças. Mas a gente está suprindo as necessidades da igreja. Relacionamento de Titos 2 entre uma mulher mais velha e uma mulher mais nova. Falando que uma geração mostra para outra geração como dar a vida, como servir a Cristo. E a palavra de Deus nos lembra para amar um ao outro, perdoar um ao outro, orar um pelo outro. Quando Salmo 102 fala, quando a gente está no caminho da justiça, a gente serve ao Senhor com alegria e a gente serve um ao outro em amor. Mateus 25, 35, 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E vocês me acolheram, necessitei de roupas. E Jesus fala, quando você faz para qualquer pessoa isso, você está fazendo para mim. Que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E as orações e o serviço a outras pessoas, o encorajamento a irmãos e irmãs em Cristo, e fazendo isso em paz e com alegria. À medida que a gente vai fazendo isso, nossa teologia se torna nossa doxologia. Então não é surpresa nenhuma que Salmos 48, 1, 2 fala: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas de Zafon e o monte de Sião, a cidade do grande rei. No Novo Testamento, a gente vê Deus não está falando sobre o reinado dele aqui na terra, mas é o reinado eterno e o reinado nele agora é em cada um de nós, crentes, na igreja dele, na igreja de Cristo. Nosso propósito e nossa esperança me lembra dessas perguntas no catequismo para a gente. Eu vou estar aqui lendo as perguntas e Sarah vai estar lendo as respostas.
Irmãs, qual é o seu propósito? Meu propósito é glorificar a Deus e aproveitá-lo para sempre. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Que eu não seja meu só pertence a mim, mas que a minha alma e minha corpo pertence a Jesus Cristo, que Ele pagou todos os meus pecados com seu sangue e me livrou pelas mãos do inimigo. Ele também me assiste e nenhum cabelo da minha cabeça cai sem que seja a vontade do Pai. De fato, tudo isso se une pela vontade do Pai. E porque eu pertenço a Ele, Cristo, pelo seu Santo Espírito, e Ele me assegura a vida eterna e me faz completo e pronto para viver para Ele. O que você deve saber para viver e morrer na alegria deste conforto? 3 coisas. Primeiro, quão grande o meu pecado é. Em segundo lugar, como eu fui libertada de todos os meus pecados e miséria. Em terceiro lugar, como eu sou grata a Deus por essa liberdade. Amém e amém. Uau, Nossa, Susan Hunt. Nós ficamos com você em Grounded alguns meses atrás. E nós também tivemos a Jojo Star, que é uma atleta, como convidada. E ela é uma das suas maiores fãs. Eu também sou fã da Susan Hunt. Você é? E eu lembro da Jojo ficando tão animada em conhecer você. E eu estou tão feliz agora, como eu posso, Dana Gresh, sentar aqui cara a cara com a Susan Hunt. Eu sou tão abençoada pela sua vida. Uau! Eu sou abençoada por você. Eu queria saber se eu posso te fazer algumas perguntas. Posso falar uma coisa primeiro? Sabe essa árvore aqui atrás? Eu estava lá no mês passado. Essa árvore é de lá, de onde a gente estava. Há um mês atrás. Eu e ela estávamos lá. Isso é incrível. É incrível. É muito mais bonito. Vai lá para Carolina do Sul e vê essa árvore tão linda. Vai lá. Continua. Essa é uma árvore maravilhosa, mas a Bíblia nos fala que a gente pode crescer de uma sementinha a uma árvore gigantesca. E eu acredito que eu estou sentado bem do lado dessa árvore. Uma castanha, não essa árvore tão grande, né? Você devotou muitos dos seus anos a servir ao Senhor na sua denominação, liderando as mulheres, porque você se importa com a feminilidade bíblica. Então, por que isso é tão importante para você? Por que você devotou a sua vida a isso? Foi transformador para mim. E então, comecei a ver e conversar. Essas mulheres aqui, comecei a ver a verdade de Deus transformando a vida delas. Então, eu estava tão apaixonada por tudo isso. E Deus foi só fazendo isso crescer em mim e começando a me mostrar a beleza e a alegria disso. Uau! E vi casamentos sendo transformados, vidas sendo transformadas. Deus realmente enraizou e colocou essa paixão no meu coração. Frutos, né? É verdade. Você tem 3 filhos, as suas 2 filhas estão aqui, lindas, sentando bem aqui. Dá um tchauzinho pra gente, nós te amamos. E 13 netos. É bastante, eu só tenho 2. Você pode ter algumas palavras para mim? Eu estou começando nessa fase. Eu sei. Ora. Falando em ser avó, uma vez eu escutei a Nancy falando que ela sente você como avó das mulheres verdadeiras, movimento das mulheres verdadeiras.
E você escutou falar do crescimento na América do Sul e todas as línguas que estão sendo traduzidas, todo o material. E a gente sabe que é o Senhor quem tem feito esse movimento, mas acreditamos que a sua oração tem feito isso É nesse realmente processo. muito difícil colocar tudo isso em palavras, porque é realmente algo super natural. Pensar que alguém tão insignificante, tão pequeno, orando. E realmente, mesmo eu achava que minha oração era grande, mas não é nem se compara com o que Deus faz. Em Efésios 3, Paulo fala que Deus faz muito mais que a gente pode imaginar, ou pensar, ou pedir. Essa é a história da minha vida. As respostas de oração têm sido sempre muito, muito maiores e mais espetaculares do que qualquer coisa que eu poderia imaginar ou pedir. E as orações que eu estou orando agora, as orações que eu estou fazendo agora, eu sei que vão ter uma história assim. Talvez eu não vá ver. Mas a gente não pode imaginar, nunca imaginar o que Deus pode fazer com orações, através de orações. Eu tenho visto essas mulheres tão lindas, os testemunhos. E a Patrícia trouxe para mim esse colar. É tão lindo. E realmente reflete o que Deus, a beleza que Deus, transformadora que Deus tem Então, feito em nossas vidas. essa feminilidade esse ministério tem dado fruto. Você tem orado por décadas e tem algumas mulheres que são novas aqui e que é novo, que é a primeira vez que elas estão vindo aqui na conferência. Qual é o seu conselho para elas? Como elas podem Para entender a mulher feminilidade? biblicamente, Gênesis 1 a 3. Deus, o que a Mary falou hoje Deus nos fez homem e mulher. Ele criou a mulher para ser um ajudante. A beleza até dessa palavra de ajudante. Deus é o nosso ajudante. Da forma que Deus é nosso ajudante. É a forma que Ele nos designou para sermos ajudantes assim ao nosso esposo. Mas também depois de o homem e a mulher pecarem, Deus veio e deu a promessa. A primeira proclamação do Evangelho, a promessa de um Salvador. Adão olhou para a esposa dele e nomeou ela Eva, porque ela seria a mãe de todos os que nasceriam depois. E saber que isso significa também doadora de vida. Amém. Por causa de pecado, nós tendemos a tirar a vida. Mas por causa de Cristo, por causa da vida de Cristo em nós temos o potencial de dar vida em qualquer relacionamento e em qualquer situação. Porque Jesus está em nós, naqueles que acreditam nele. Então, se você entender isso, o potencial que temos por causa da transformação do poder do Evangelho de doar vida, e que isso é transformadora. Essas mulheres se chamam doadoras de vida. Eu amo isso. Eu tenho aqueles momentos do tchá-tchá, que nessa mesma parte da palavra de Deus. E quando fala assim, ser serva, ser ajudadora do meu marido, parece um negócio tão negativo, mas quando eu entendi que essa palavra ajudadora, essa palavra ajudadora, essa mesma palavra é usada para Deus como meu ajudador. Então, Ele me fez assim tão forte, tão disponível e magnificente. Tá certo? É o melhor caminho para começar, Gênesis. Eu percebi que você não se aposentou no serviço ao Senhor. Você ainda está aqui, aos 81 anos, ainda ministrando e servindo essas mulheres. Ela é uma boa mentora? Eu achei que sim. Eu achei que ela seria. Mas eu já percebi que algumas mulheres da sua idade, às vezes até mesmo 20 anos mais nova,
que você, eu estou quase lá, mas estão se aposentando no uso dos seus dons espirituais no corpo de Cristo. Como eu ainda não cheguei lá, mas eu não posso falar isso, mas o que você falaria para essa mulher que estão envelhecendo e se desanimando para o trabalho cristão? O que você falaria para essa mulher que está parando de servir no corpo de Cristo com a idade? Eu acho que a pergunta para realmente a gente fazer é: não importa a sua idade, em qualquer idade que você está, qualquer fase de vida, é bem simples, sabe? Não é tão difícil. É só perguntar a Deus: como eu posso glorificar o Senhor nessa fase de vida que eu estou? Tipo, eu sei que agora eu tô mais velha, meu corpo não funciona como antes. E sei que a forma que eu tô servindo Ele agora é diferente de como. Mas pergunta, Deus, como eu posso me deleitar no Senhor hoje? Como eu posso glorificar e servir ao Senhor hoje? E nesses últimos anos, por diversas razões, eu estava na cama e ficava perguntando: Deus, como eu posso glorificar o Senhor mesmo aqui da cama? E a gente se deleita nele e a gente se agrada nele e cresce Amém. nele. E, por favor, lembra disso. E pede realmente, pergunta a Deus: Deus, como eu posso glorificar ao Senhor nessa Uau. estação de vida? Não importa Sim, em que estação você está. sim. Me lembra da Amy Carmichael, que é aquela missionária na Índia. Ela estava trabalhando tirando as meninas da prostituição e tão forte, poderoso. E ela ficou enferma nos últimos anos da sua vida. E em vez de ficar desesperada, ela se tornou a oração em cama. E um dos maiores trabalhos escritos dela foi durante aqueles anos, a camada. Tem alguma coisa que você faz diferente hoje de como você fazia antes? Então, olhar para trás na vida, você vê bastante dos seus erros, né? Mas, não, porque Deus usou tudo, até meus pecados, pecados de outros contra mim, as alegrias, os sofrimentos, as tristezas. Ele usou tudo para realmente me levar mais perto dele e me Amém. mostrar mais ainda dele para mim. Glória a Deus. Eu sinto que alguém precisava escutar isso. Deixa eu adicionar algo para você e para todos aqui. Uma das mulheres falaram para mim, me lembrando um outro dia, me falando que quando eu falei para elas, depois do Jen falecer, meu esposo, eu achava que não ia ser fácil, mas porque eu não tinha realmente, eu não sentia culpa e a gente era muito intencional. E a gente falava, bem, Deus vai levar ou um ou outro, ou os dois. E vamos realmente ser intencional, que a gente vamos com propósito desfrutar um do outro e desfrutar de Deus. E se a gente pecar um com o outro, vamos se arrepender e perdoar um ao outro. E por causa disso, isso deixou tudo isso mais fácil. Até o processo de tristeza, claro, depois que eu perdi ele. Uau, mas foi tão mais fácil. Então, lembre disso. Se arrepende e perdoa. E mesmo se a pessoa não se arrepender, perdoa. Vive uma vida cheia Que de bênção. arrependimento e também de perdão. Sim. Libera perdão e pede por arrependimento e perdão. Eu espero que a gente não estiver se lembrando de você muito em breve, mas quando formos, como a gente deve se lembrar de você? Alguém que ama a Deus, a Jesus, alguém que ama a igreja, alguém que ama essas mulheres, essas minhas filhas espirituais, minhas filhas aqui, mas minha vida é dele. Então, Que bênção.
É bom que a gente se lembre disso quando a gente está tão ocupada na vida. Mas só última pergunta. Vamos falar sobre as jovens aqui na sala. Eu não sei quantas jovenzinhas temos aqui, mas mas temos muitas. Temos meninas de 12 anos aqui. Temos que a gente tem dado. A gente tem adolescentes, meninas de idade de faculdade, nos 20 anos, na faixa de 20 anos, vivendo num mundo que é muito oposto a muitas coisas que estamos ensinando esse final de semana. Eu gostaria que você falasse a essas meninas e falasse como elas podem ficar firmes, na verdade, num mundo que está falando mentiras para elas. E elas podem estar se perguntando, será que é mentira o que o mundo está me falando? O que você falaria para essas jovens meninas? Busque a Jesus. E realmente procure mulheres cujas vidas são verdadeiras. Eu espero que sua mãe é uma mãe espiritual também para você. E mães, eu também encorajo você a encorajar as suas filhas de buscarem outras mulheres também sábias para encorajar e aconselhar, como a Judy, minha amiga, e a Sarah aqui, que estava aqui. E a Judy compartilhou Sarah com a gente. Então, busca mulheres sábias, mulheres mais velhas. Faz perguntas. Perguntas sobre os erros delas, perguntas de o que fariam diferente. Escuta a sabedoria dessas mulheres. Esteja envolvida na igreja, na sua família de igreja. Estejam juntas. Elas são fontes de força para você que você nem imagina. Minhas amigas tão queridas. O pai de uma dessas amigas, os netos, 13 e 9 anos de idade, ela estava falando com eles antes do pai deles falecerem. O que você acha sobre a grandiosidade de Deus? Foi a pergunta dela. E o filho falou, ele é tão grandioso porque ele me deu uma família e uma igreja que vão estar com a gente sempre, não importa as circunstâncias, que não vão nos deixar sozinhos. Meninas jovens, não saiam da sua igreja, estejam perto da sua igreja. Escute a palavra de Deus, ame o povo de Deus e deixe o povo de Deus realmente orar por você, estar envolvido na sua vida. Não se afaste da igreja. Deixe-nos te amar. Ok, mas só mais uma. Eu prometo. Só mais uma. Você já veio a várias conferências do Aviva Nossos Corações assistindo o ministério. Você tem uma memória favorita, um momento favorito do ministério? Uau, este aqui, todos. Minha memória não está muito boa. Oh, uau, Dana, é tudo, realmente, toda vez. Tudo que está acontecendo naquele momento é tão bom. E até aquela sessão desta manhã foi... A gente precisa de alguns lencinhos aqui para depois dessas palestras. É verdade. O livro dela é Aging with Grace. Eu não acredito que seja só pessoas que estão envelhecendo, mas esse livro Envelhecendo com Graça fala em todos os nossos corações. Ela começou a gostar dessa ideia de envelhecer quando ela tinha 20 anos, como a Nancy, desde que ela era jovem, ela pensava em ser uma mulher idosa e sábia. Então, nós criamos uma pequena montagem, um vídeo das nossas memórias favoritas da Susan Hunt. Então, vamos assistir nesse momento. Não importa a sua idade.
cresça, amadureça e tome iniciativa, compartilhe o evangelho com outras mulheres e faça parte de expandir e crescer o reino do Senhor. Fiquei pensando, como Deus eu posso estar nessa idade mais velha? Como eu posso glorificar o Senhor nessa idade? Eu posso fazer tão pouco nessa idade. Mas, à medida que eu fui estudando mais a palavra de Deus, não é só sobre o que a gente faz, mas é realmente quem estamos nos tornando. O discípulo de Tito 2, quando ele inicia, é realmente, não tem como parar. Não vai ser conformado com este mundo, muda realmente a cultura da igreja e continua crescendo e transforma a sensação da igreja como família. Então, como eu me sinto sendo uma mulher mais velha assim? Eu me sinto cansada, mas dependente e feliz, com uma menininha pequena sendo carregada nos braços do papai. E ela tá falando para as amigas dela ao redor: olha pro meu pai, quão forte ele é. E ela sabe que quando ela adormecer nos bracinhos dele, ela vai acordar em casa. Susan, obrigada por nos abençoar hoje. Pode ficar sentadinha. Ela está ansiosa para sair? Não, vem para cá mais um pouquinho, por favor. A palavra nos fala em Hebreus 13. Lembre-se dos seus líderes que falaram da palavra de Deus para você. Conforme você absorve o resultado da vida deles, imitem a fé deles. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, numa mulher amiga, mentora, encorajadora, como a Susan Hunt tem sido para nós, como nós desejamos nos tornar no que nós fazemos, não estamos exaltando ela, mas nós estamos exaltando o nome de Jesus pela vida dela. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus nos fala que nós devemos honrar aqueles que dedicaram as suas vidas para abençoar as nossas. E nós queremos ter um tempo agora e nós convidamos algumas pessoas da sua família e de amigos para estar parte com a gente aqui. E cada mulher queria estar participando, mas gostaríamos que essas mulheres participassem e representassem o ministério de Aviva Nossos Corações para agradecer a Deus e pelo investimento pelo seu investimento na nossa vida. Então, a gente vai esperar até a Susan se acalmar da surpresa. E nós queremos saber o que a gente pode pedir a Deus, como a gente pode te abençoar. Então, a gente tem algumas perguntas. Então, nós temos um presente aqui para você. Essa é uma árvore, a árvore da vida, que floresce, como a palavra fala em Salmos 92. E aqui na base está escrito para nossa querida amiga Susan Hunt. E nós sabemos que você é nossa amiga. Nós te agradecemos por exemplificar a beleza da verdadeira feminilidade e por sempre nos direcionar a Cristo e sua graça. O justo floresce e ainda dá frutos. Salmos 92. Aviva Nossos Corações, 9 de outubro de 2021, Indianápolis. Então, é um presentinho nosso para você. E aí tem uma caixa que combina com essa árvore, porque nós vamos dar essa mesma árvore em cima e dentro vários cartões de todas nós para você, agradecendo. E eu quero também aproveitar
e ler só um que eu escrevi para você nos cartões. Obrigada por ter sido fiel por todo esse tempo e por inspirar as suas irmãs mais novas na fé. Obrigada por depender de Deus quando a vida estava difícil e por achar força nele e por sempre querer magnificar o seu nome acima de tudo. Obrigada pelo seu amor e por nos liderar aos pés de Jesus. Conforme você chega mais próxima àquele dia que você estará perfeita e aos pés de Jesus, nós pedimos que você experimente a doçura dessa promessa. E eu escolhi o versículo Provérbios 18 sem saber que você ia falar sobre isso. E com muita admiração e gratidão a você. Então, isso foi o que eu escrevi, mas eu vou dar oportunidade para outras mulheres falarem também uma palavra de agradecimento para você. Eu vou começar aqui com a Erin para agradecer a sua vida. Susan, eu amo você. E tem muitas aqui nessa sala e online, que tem mães que não nos mostram Jesus, mas Deus nos dá você, uma mãe espiritual, nos mostrando e apontando para Jesus. E eu estava pensando no que fazer e manter bem curtinho, por causa do tempo, do limite. Aquele vídeo que a gente acabou de tocar aqui, eu estava chorando depois de ver aquele vídeo, quando a gente fez, depois de gravar, e depois revi de novo, e depois no outro evento a gente estava editando e também estava chorando. E você sabe que eu não choro muito, mas eu fiquei pensando tantas vezes, eu acho que é isso que me tocou mais, quem você é. Não vem de talento, embora você é talentosa, mas realmente vem de uma mulher que é comprometida com a presença de Jesus, em estar buscando Jesus. E você me mandou um e-mail e você me chamou uma professora dedicada da Bíblia. Foi como você me chamou. E eu vou imprimir e vou colocar num billboard, num anúncio bem alto, assim, na minha cidade. Não, brincadeira. Mas eu tendo, talvez, a ficar muitas vezes confusa e desespero. E o que você fez para mim naquele e-mail foi um lembrete tão importante, me lembrando da minha identidade de Cristo. E eu estou animada para nós nos juntarmos no reino de Deus um dia. Obrigada. Obrigada. Jojo Starbuck é uma amiga minha e ela é da minha família e ela é conectada aos avivos dos nossos corações. E eu comecei a ver o nome dela na conferência e eu pedi que ela compartilhasse uma palavra de apreciação. Eu sei que muitos de vocês queriam estar aqui e compartilhando um pouco disso. Vou compartilhar um pouco da minha história. Um dia eu acordei, eu tinha 63 anos e eu me senti inútil. Eu tive uma juventude muito viva. Eu era uma esportista, eu patinava no gelo e fui casada, tão feliz, tinha gêmeos, meninos, tão fortes. Tinha sido cristã por muitas décadas e muitas pessoas investiram na minha vida e me abençoaram com amor e conselho durante os anos. Mas quando eu tinha 63 anos, meus filhos foram para a faculdade. Como que eles se atreveram a ir para a faculdade? Minha casa estava vazia e eu não tinha nenhum plano e nem propósito na minha vida. E talvez algumas de vocês aqui, eu estava sem esperança. E eu estava realmente tendo dificuldade, achando que eu não tinha muito realmente nenhuma habilidade para oferecer
ao mundo e é um lugar muito terrível, tá assim, sabe? E Susan Hunt chegou 5 anos depois. Eu estava olhando os vídeos do Aviva Nossos Corações e eu vi o título, Envelhecendo Graciosamente. Não desista. Eu preciso ouvir sobre isso, eu pensei. E Susan, com muita sabedoria, com amor e com firmeza, falando sobre Titos 2. E realmente falando sobre como é importante lembrar disso. E isso mudou minha perspectiva e me deu esperança de realmente tentar continuar mudando este mundo e realmente fazendo a diferença. E a Susan me lembrou que nessa idade eu tenho muitos tesouros, muita experiência e muita sabedoria através de sucesso e através de falhas também, que eu posso estar investindo em mulheres mais novas. E eu não sei por que eu não estava pensando sobre isso. Eu estava tão ocupada, só pensando em mim mesmo. E sendo, coitadinha de mim, mas Satanás pode usar isso, é impressionante. E realmente nos prender nessa confusão. Mas você veio na minha vida e você me ajudou a ter esperança. E agora você foi um exemplo de carreira e realmente dando conselho, me ajudando em momentos difíceis. E é realmente a carreira que eu tenho agora que eu não preciso nem me aposentar. E realmente é a melhor carreira que eu já tive. Muito obrigada, Susan. Benção. Susan, você tem sido nossa mãe, avó, e você é a mãe do movimento de feminilidade. Você escreveu um livro de mulheres verdadeiras logo muito tempo antes de ter o Ministério de Feminilidade. Você escreveu o livro o legado da feminilidade. Você ainda tinha o tempo que as suas filhas tinham horário para voltar para casa naquele momento. Mas a imagem que me vem à mente quando eu penso em você é o que temos nesse momento no Canadá, que é o outono, e todos os pássaros estão se levantando para ir embora, para fugir do frio. E aí tem aquela visão linda dos pássaros, e eles fazem um V. E aquele pássaro que está trabalhando tanto na frente de todos os outros pássaros, aquele que é o líder, é o trabalho das asas daquele pássaro está criando um efeito mais leve para os outros pássaros que estão atrás dele. E, Susan, é isso que você está fazendo, que você fez por mim, e por todas nós. E nós queremos te agradecer, nós te amamos, todas as mulheres nessa conferência, escutando milhares de mulheres ao redor do mundo. Você tem sido esse pássaro líder para nós. E o seu trabalho tem criado essa leveza para que nós possamos voar. Muito obrigada, Mary. Uau. Gostaríamos de orar e abençoar a Susan conforme ela tem abençoado a nossa vida nesse momento. Então, se você puder orar por nós agora, Aaron, e logo depois que nós orarmos, vamos ter um tempo de louvor com Shayna e afirmar as promessas de Deus e a verdade de Deus desde o berço até o nosso túmulo. E nós temos visto uma vida representada aqui. Então, vamos orar, Leslie, por favor. Ore por nós. Vamos orar. Que privilégio e que honra trazer aqui a Susan Hunt, minha mãe espiritual, perante o teu trono, Deus. O Senhor sabe, Deus, que eu sou fruto da oração dela. Não só eu,
porque toda quarta-feira a Susan tem fielmente orando por líderes de mulheres líderes e esposas de pastores ao redor do mundo. Muitas que ela nem sabe o nome ou conhecem. E muitas delas estão sendo levantadas por ti, Senhor, por causa dessa oração dela também e por causa dessa devoção dela à igreja. Nós amamos a igreja mais por causa disso. E muito obrigada, Senhor, por trazer líderes assim, com compaixão, amorosos pelo Senhor e pela igreja. Oh Deus, tem tanto, tanto mais que a gente precisa aprender da Susan, Senhor, e ser equipado por ela. Ela vai precisar de mais graça à medida que ela vai continuar na corrida da vida, sem o amor da vida dela, o Jean, ao lado dela. Mas o Senhor está olhando para ela com um sorriso grande, porque o Senhor é Deus de infinita graça. E a graça, riquezas da graça, da tua graça, que ela ainda não provou. E, oh Senhor, Pai, essa mulher tão querida tem nos ajudado a lembrar, a ter alegria durante o sofrimento. Então, eu oro agora por ela, que o Senhor possa multiplicar a alegria dela à medida que ela vai caminhando nessa vida com o esposo dela amoroso, Jesus Cristo. Que o Senhor possa coroar ela com amor e bondade, que o Senhor possa satisfazer ela com coisas boas e renovar a juventude dela como as aves. E como o salmista no Salmo 71 ora para ti. Oh Deus, não deixa ela até ela declarar o quão grandioso e o teu poder e quão maravilhoso, Senhor, para a próxima geração. E o Senhor tem cumprido isso na vida dela, Deus. Então, Deus, por favor, continua expandindo a família dela. Por favor, dá mais filhas e filhos espirituais. Oh, Pai, eu oro pela família da Hunt. Por gerações e gerações, Deus. Essa querida família, Senhor, que eles possam ser filhos e filhas, e netos, e bisnetos, que amem o Senhor e sirvam o Senhor, Pai. Que a Susan possa viver a teologia e que a doxologia possa estar presente na vida dela até ela dar o último respiro aqui na Terra. Realmente, como ela falou, ela como uma menininha nos braços do teu Pai querido, levando ela para casa um dia. Oro no nome precioso de Jesus. Amém.